Fala galera, está no ar mais um episódio do NPcast. De verdade, hoje nós temos um convidado muito especial aqui que nós vamos trocar uma ideia muito leve e serena para a evolução da sua vida. Mas, antes de mais nada, eu quero te pedir aqui para você poder compartilhar com seus amigos, clicar no coraçãozinho, se inscreve no nosso canal. Se você está escutando isso também dentro do seu carro, no Spotify, vai lá, clica no coraçãozinho, porque isso faz que cada vez mais que saiam conteúdos nossos, você possa receber eles dentro para que você possa evoluir todas essas semanas. Bom, eu vou começar aqui porque é uma lista grande, até pela quantidade de filho que esse camarada tem. Mas é um cara que eu posso trazer com muita verdade e muita simplicidade que, ao longo da minha jornada, crescendo como pai, como marido e na parte espiritual, tem agregado muito. Não só na minha vida, mas na vida da minha esposa, na vida de toda a minha família. E hoje eu estou com ele aqui, cara, que é um cara que é marido da Renata, pai do Davi, da Elisa, da Helena, Mentira, calma que vai chegar mais aí. Nascido em Santos, criado no Guarujá, 11 anos como um líder espiritual, 18 anos já no evangelho e hoje pastor sênior da Lagoinha Santos, estou com ele, pastor Daniel Santana. É isso, meu irmão. Gostou dessa intro? Nossa, depois de uma apresentação dessa aí subiu a régua, hein? Boa demais da conta. Cara, pastorzão, primeiramente um prazer estar com você aqui, acredito que pra mim é muito importante, você faz parte hoje da minha história, da história da minha família e sirvo lá com vocês hoje lá na Lagoinha, então pra mim é muito gratificante. E você? A gente vai conversar primeiro sobre essa lista, mas Daniel Santana, quem é esse camarada? Antes de me apresentar, deixa eu falar um pouco também sobre a alegria de estar aqui com vocês, né, no NPcast. Se ligou. A agenda é muito concorrida, muita gente mandando mensagem, marcando compromisso, mas eu tenho um carinho muito grande pelo Neto, pela Maitê, por tudo que eles carregam. E nós conseguimos um tempo para estar junto aqui. Gente, a recepção aqui é top, hein? Você precisa vir aqui nesse podcast, ó, até garrafinha. A gente tá em jejum, ele já deu uma garrafinha de um balde, também de um balde pra gente beber água em 40 dias. Cara, quem é o Daniel, né? Daniel Santana. Eu fui criado em um bairro ali de periferia na Pouca Farinha, Santa Cruz Navegantes aqui no Guarujá, quem é da região conhece. Ali eu fui criado, ali os meus pais me direcionaram para a vida. Minha mãe cristã, meu pai não cristão. Na minha adolescência ali se envolvi com droga, bebida, e já no início da minha juventude eu tive um encontro com Jesus, né? E a partir daí então começa a história do Daniel nos caminhos do Senhor. Então fui criado em uma comunidade, vim de uma família muito simples, muito humilde, e hoje eu tô aqui em Santos, né? Cuidando da Lagoinha Santos aí, e é isso, estamos aqui para bater esse papo e falar um pouquinho mais sobre as coisas de Deus. Já pegando esse gatilho do primeiro aqui, você falou que foi no início da sua juventude que você encontrou Jesus ali. Tu tava com quantos anos? Cara, saber que tipo de jovem que tu era, né? A primeira experiência que eu tive assim com o Senhor, aquela experiência mesmo, não a experiência de um convite para ir à igreja, mas a experiência de algo real mesmo, assim, bem pessoal, foi lá entre 19 a 20 anos, por aí. Que da hora. E lá na Pouca Farinha mesmo? Foi. Que da hora mesmo. Era um culto muito pentecostal, full. Não, cara, na verdade, a minha primeira experiência com Jesus, assim, que eu fui descobrir que era real, foi justamente no dia que eu perdi meu pai. Foi meu primeiro contato, assim, direto, porque minha mãe já ia pra igreja, tinha amigos que convidavam, o bairro era pequeno, então várias igrejas. Então falavam disso, né? Já se falavam disso, mas eu fui ter um encontro, assim, primeiro contato pessoal, sabe aquela experiência pessoal que transforma a tua vida, foi no dia que meu pai morreu. E foi muito engraçado, porque quando meu pai ele faleceu acho que não me falha a memória, na madrugada de uma sexta pro sábado, alguma coisa assim. Não, ele faleceu no sábado de manhã. E todo o sepultamento do meu pai foi de madrugada. Naquela época se fazia o velório de madrugada. Naquela época se fazia velório de madrugada. Então foi do sábado pro domingo o velório. Mas no sábado, um amigo meu que andava muito comigo, o tio dele era cristão. O nome desse menino é Vinícius. O tio dele era Valdir, que era diácono. E o Valdir tinha marcado uma reunião na casa desse Vinícius. Eu não sabia que os jovens iam lá fazer uma oração e ele aceitou. E nesse dia meu pai morreu. Aí o Vinícius sabia que meu pai tinha morrido e falou, cara, vai um pessoal lá da igreja, meu tio vai lá orar, você não quer fazer uma oração? Eu fiquei sabendo que seu pai morreu. E nesse dia, a visita era pro Vinícius. E na verdade foi pra mim, na casa do Vinícius. Caraca. Aí eu fui lá, cara, aí ali, foi o primeiro contato, quando a menina começou a tocar o louvor, eu lembro o louvor, eu lembro que todo mundo tava lá, até hoje os detalhes. Aí eu caí de joelho, comecei a chorar. E ali eu entreguei minha vida pra Jesus. Aí, no sábado pro domingo de madrugada foi o velório. E nós, então,
velamos ali o corpo do meu pai, no domingo de manhã sepultamos, e no domingo à noite foi meu primeiro culto, assim, de ir na igreja mesmo como coração aberto como mesmo. alguém que tivesse entregado a vida para Jesus. Então, meu primeiro contato nasce aí. Que loucura. Então, e tipo assim, extremamente marcante também, né? E assim, uma das coisas que eu consigo observar é porque no 19 e 20 anos, eu falo por mim assim, né? Eu fui um cara que fui criado dentro da igreja, filho de pastor, mas com 19, 20 anos foi o momento que eu saí fora da igreja. Olha que complexidade de mundo. Hoje você tá com quantos anos, pastor? Desculpa. Hoje eu tô com 38. Tá com 30, eu tô com 33. Então, olha que bizarro isso e como que Deus faz as coisas da maneira que tem que ser mesmo. Ele, naquele momento ali, através do falecimento do seu pai, você teve a oportunidade, era pra ser uma visita na casa do Vinícius e acabou sendo algo pra você. E na minha fase, foi exatamente esse momento que eu acabei me afastando da igreja. E ao me afastei da igreja, isso, um exemplo, o seu tem um falecimento de um pai, o meu tem o meu pai que é pastor. E um te aproximou e o outro me afastou por coisas que eu não entendia. Por simplesmente ser criado dentro de igreja. E hoje você tem 3 filhos, né? Vai ter mais em breve aí, se Deus assim permitir, né, pastora Renata? Fica de olho aí. Renata quer. É mesmo? Renata Ixi, quer. tá vendo? É assim mesmo. Mas, trazendo já para um movimento... Vamos conversar sobre esses caras aqui de 19 a 20 anos. Você, como uma estrutura de pai hoje, a gente vai falar um pouco hoje, obviamente, da Lagoinha Santos, vamos trazer um pouco de recursos pra gente poder levar esse lado espiritual para outras pessoas, mas como que a gente poderia trazer um educacional ou um alerta para esses jovens de 19 a 20 anos, eles não precisarem de uma situação extrema para esse encontro, e eles também não desvalorizarem muitas vezes se tem um pai que é um cristão dentro de casa e muitas vezes ele não tá olhando para isso, ele acha que, cara, meu pai tá vivendo isso, eu acho de problema e eu não tô nem aí para Deus. Como que eu poderia aconselhar essas pessoas nesse formato? Então, só para ficar clara a pergunta, você teve um encontro através de um movimento onde você perdeu seu pai. Sim. E eu acabei não dando valor ao que meu pai me falava e acabei me afastando da igreja. Qual é o sinal que eu poderia dar pro cara e falar assim, cara, é o seguinte, você não precisa nem desse nem desse. Você pode ir por isso aqui. Cara, por exemplo, uma coisa que me fez tardar muito a minha decisão, porque assim, toda decisão, quando ela é tardia, quando a gente não entende o time e tem gente que fala assim, mas não chegou o tempo. Não, não é que não chegou o tempo é esse. A Bíblia diz que o tempo é agora. Né? A Bíblia diz assim, olha, invoque o Senhor porque Ele está perto, busque enquanto se pode achar, então o tempo é agora. Mas às vezes a gente vai postergando uma decisão. Lá no fundo, todo mundo tem aquela coisa, pô, eu preciso, mas eu não faço. Então, quando a gente perde o time de ir pelo amor, de ir pela... Cara, não, isso faz sentido, olha o que Deus está fazendo aqui e tal, cara, não tem outro caminho. Quando a gente perde esse time, então Deus vai ter que mover algumas coisas, as circunstâncias. Eu costumo dizer que no evangelho, perda é ganho. Entendi. Mas nem sempre você precisa perder para ganhar. Se você está sensível, você não precisa perder para ganhar. Perfeito. Você pode ganhar ganhando. Perfeito. Entende? Então, assim, o que me bloqueava muito era, tipo, por exemplo, mas eu vou para a igreja e tá, mas eu vou ser feliz, eu vou ser... Pô, e minhas amizades? Porque jovem, a idade dessa idade é o seguinte, irmão, é o cara viver todas as experiências possíveis de uma felicidade que ele acha que será eterna e não será. É de um domingo, de uma festa, de uma balada, de uma saída, de um rolezinho. Então ele precisa alimentar isso constantemente para tentar preencher um vazio que ainda ele não sabe o porquê daquele vazio. Então ele entende, pô, meus amigos são a melhor coisa que eu tenho. Preenche naquele tempinho isso exatamente. O cara ainda não teve ainda essa convicção de que a vida com Cristo é uma vida que alegria permanente, plena, que de fato você não precisa acabar com a sua saúde para ser feliz, você não precisa desobedecer aos seus pais para ser feliz, você não precisa colocar seu futuro em risco para ser feliz. Então, mas demora para tomar essa conscientização. Então eu, por exemplo, me bloqueava muito isso. Falava, cara, mas eu vou sair da esquina que eu tô andando, eu vou, ser crente na época, 18 anos atrás, não é como ser crente hoje, irmão. 18 anos atrás, o negócio era um pouquinho mais rígido. Então essas coisas me afastavam muito. Perfeito. Me afastavam muito. Então, no meu caso, falei, cara, eu precisei ter toda essa experiência enquanto pessoal para que virasse a ficha. Perfeito. Mas isso não é uma regra para todo mundo. Cada um tem as suas experiências com Deus. Como tem gente que nasce no evangelho, permanece no evangelho, e glória a Deus e vai morrer no evangelho, e graças a Deus por isso. Como tem aqueles que ainda vão beijar lá a laminha do fundo do poço para poder segurar na corda e subir e encontrar Jesus lá em cima. É assim. Mas, assim como não é uma regra para todo mundo, você não precisa perder para ganhar. Você pode ganhar para ganhar. Deus não quer te tirar tudo para tu encontrar Ele. Você pode ter tudo encontrando Ele, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Então, o conselho que eu dou é o seguinte. Primeiro, o entendimento. Cristo, ele não é uma religião.
A Bíblia não é um livro de proibições que só fala não, 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 não. Eu costumo dizer que, assim, quando as pessoas me perguntam, pô, mas ser crente é chato, não pode fazer um monte de coisa. Aí eu pergunto a pessoa, tá bom, o que não pode fazer que te faz bem? Caramba, que irado. A Bíblia só manda a gente não fazer o que nos faz mal. Não tem nenhum momento que a Bíblia fala assim, cara, para de fazer isso aqui que te faz bem. Não. Para de falar a verdade. Adulterar faz bem? Então a Bíblia fala, não faça. Beber faz bem? Então a Bíblia fala, cara, não beba. Entendeu? Mentir faz bem? Não, então não minta. Não. Então, assim, aí o cara não tem resposta. Você tá entendendo? É porque quando a gente tá nessa coisa de em busca da falsa felicidade, então a gente acha que essa felicidade está em coisas ou em momentos. Mas, segundo a Bíblia, a plenitude da vida do ser humano não é sobre algo, é sobre alguém, é sobre Jesus. Então, o que mudou muito meu entendimento foi, cara, quando meu pai morreu, então, tipo assim, foi a ausência do meu pai. Tristeza grande. E aí, naquela oração à tarde, eu senti que algo entrou dentro de mim. Quando eu falei, cara, eu aceito esse Jesus. Não sabia nem o que estava fazendo. Mas eu senti que algo entrou dentro de mim. Aí eu entendi, cara, isso aqui não é igreja. Isso aqui não é uma proibição, não é uma religião. Entrou algo dentro de mim que está me fazendo bem. Peraí, eu quero saber mais sobre isso. Que irado. Nossa. Eu quero me saber isso. Aí eu comecei, eu falei, cara, eu preciso descobrir mais sobre isso. Eu sempre fui uma pessoa muito, assim, curiosa. Então, para os jovens que talvez estão aí postergando uma decisão ou pensando em tomar uma decisão, irmão, a hora é agora, tá? Eu costumo dizer que todo novo convertido ele se arrepende só de uma coisa, de não ter tomado a decisão antes. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas todo novo convertido, nos primeiros meses, ele entra em meio complexo. Falo com várias pessoas que passaram por isso. Um complexo meio assim, fala, cara, por que eu não tomei essa decisão antes? Perdi tanto tempo, perdi tanto dinheiro, cara, gastei minha saúde, fiz minha mãe sofrer, por que eu não tomei essa decisão? Então eu falo que todo arrependimento do novo convertido é que ele não fez antes aquilo que ele está vivendo agora e fala, cara, isso aqui é incrível. Então, cara, não demora, toma essa decisão. Jesus tem tudo o que você precisa. Talvez você está procurando algo e o teu problema nunca é sobre isso. Não é algo, é sobre alguém. Quando tu contar Jesus, tu vai ver que bebida não vai mais fazer sentido. Porque tu bebe para quê? Para se divertir, para tirar um lazer, dar um rolezinho. Porque tu não encontrou Jesus ainda. Porque quando tu contar Jesus, tu vai ver, irmão. De segunda a segunda. Tu não vai ficar doidão, cheio do Espírito Santo. Tu não vai querer mais ficar nessa vida, não. Irmão, eu com 12, 13 anos de idade, eu já estava bebendo assim de cair, cara. Caramba. Eu fui cair na bebida muito novo, por conta por conta do ambiente também, do ambiente, referência do meu pai. Então, assim, eu tenho uma lembrança que com a adolescência, eu e um amigo meu, a gente assistindo o jogo, a gente bebia demais, como gente grande. Eu pensava assim, cara, como eu vou ser feliz sem isso? Que era o momento que eu desconectava, o momento que... Você entra numa amarração, o momento que o tímido joga pra fora aquela versão que ele não consegue ser na vida real e toda aquela coisa. Mas quando eu conheci Jesus, quando Jesus entrou, eu falei, cara, peraí, velho. Isso aqui, essa parada aqui é muito melhor do que tudo que eu tenho feito. Então eu fui descobrir mais. Então, cara, é uma decisão, essa decisão de tomar essa... transicionar desse ambiente para o ambiente de Cristo mesmo. E claro, tudo tem um tempo. Tudo hoje eu estou falando aqui com um homem com 38 anos de idade, com 18 anos de caminhada, mas quando eu entrei na igreja, foram etapas. Passou por muita coisa também que às vezes dá um bambiô. Sentiu medos, sentiu verdade. Nossa. Agora, nesse percurso, você tem alguém ou algumas pessoas, se você pudesse classificar, né? Também se falar assim, algumas pessoas podem ficar chateadas, mas não lembrou de mim e tal. Mas que você fala assim, cara, as falas dessas pessoas me fizeram me manter no trilho. Um exemplo assim, que nem eu tenho você como uma referência, tem o pastor Diego, tem o pastor Rodrigo, são pessoas, falecido pastor William também, que é uma pessoa que eu gosto bastante. No início dessa jornada, tem pessoas, pastores ou líderes que você fala assim, cara, essas pessoas foram fundamentais, e aí, se você puder lembrar ou falar deles sim, mas o que eles te ensinaram que contribuíram com você? No início da minha caminhada com Jesus, quando eu cheguei na igreja, depois dessa experiência, eu tive no meu primeiro pastor, Fábio Miller, inclusive, ele vai estar com a gente na vigília dia 28, pregando. Que da hora. Cara, ele me abraçou, ele e a pastora Silvana me abraçou. E, cara, ele foi um pai mesmo, assim, espiritual, cuidou de mim. Os primeiros passos na fé foi através dos ensinamentos deles, dos discipulados deles. O pastor Fábio, ele me ensinou muito a disciplina espiritual, porque ele é militar, um homem de Deus, um homem de posição muito firme, um homem de caráter, um homem íntegro, um pai sensacional, um marido de uma mulher só. Então, graças a Deus, eu tive a felicidade de receber as primeiras impressões do evangelho
através de alguém que carregava Perfeito. um nível de santidade, de zelo, temor e de pureza absurdo. Então, com o pastor Fábio, foi aquele momento tipo assim, irmão, o evangelho não é um parque de diversão, o evangelho não é uma aventura ou um passeio no domingo, à tarde em um jardinzinho. Não, o evangelho é para uma vida, o evangelho é renúncia, o evangelho é sacrifício. Eu lembro que em várias coisas que eu aprendi com o pastor Fábio, ele sempre conversando com ele, dizia assim, Daniel, a salvação é de graça, mas a unção tem um preço. Então, ele carregava muito isso. Então, muito assim, já novo convertido, eu aprendi a jejuar através da vida dele. Eu lembro que tinha relógios de oração, várias vezes de madrugada, eu ia lá orar, ele estava orando junto. Era um pastor que até hoje leva muito a sério a questão da palavra. Então, eu comecei a ter amor pela palavra de Deus, de conhecer, de ler, de estudar através do pastor Fábio. Então, o pastor Fábio, eu costumo que o Daniel, discípulo Daniel, homem de Deus, humanamente falando, é óbvio, ele teve dois pais na fé. Primeiro o pastor Fábio, que ele veio lançar essa questão do temor, da busca do Espírito Santo. Disciplina, né? Experiência, disciplina, seriedade e tal. Aí, depois de alguns anos, não sei se foi 6 ou 8 anos, o pastor Fábio saiu da igreja que a gente era, Deus deu uma direção para ele, então veio o pastor Oswaldo Doreto. E o pastor Oswaldo Doreto, ele veio trazer para mim, no meu caso, algo que me faltava, né? Então, aquilo que sobrava no pastor Fábio, faltava no pastor Oswaldo. E aquilo que sobrava no pastor Oswaldo, faltava no pastor Fábio. Por exemplo, o pastor Fábio, ele veio de uma linhagem assembleiana, aquela coisa tal, direcional, aquela coisa mesmo, é ou não é, faca na caveira, sabe? O pastor Oswaldo já veio aquela parada mais teológica, mais mestre, com mais sabedoria. Então, assim, são ministérios diferentes. Perfeito. Então, o pastor Fábio tinha um ministério de evangelista, de ativação, então ele te inspirava a buscar, de tu viver, ganhar almas. O pastor Oswaldo já tem um ministério muito de mestre. Então, cara, eu ficava às vezes 3 horas sentado ouvindo o ensinamento do pastor Oswaldo. Você fala, meu Deus, como esse cara tirou isso da Bíblia. E, cara, e vários conselhos práticos para a vida. Então, eu costumo dizer, lá atrás eu falava muito isso, cara, eu tive 2 pastores, isso foi suficiente porque hoje eu consigo ter esse equilíbrio. Hoje eu consigo ter esse equilíbrio porque eu tive essas 2 escolas, graças a Deus. Eu digo que eu fui privilegiado. Eu não fui nem para um extremo nem para o outro. Eu tive o necessário para chegar onde eu cheguei hoje. Então, eu sou grato a Deus pela vida do pastor Fábio, por todo esse ensinamento sobre a unção, sobre a graça, sobre a busca, e pelo pastor Oswaldo também, por tudo que ele me derramou de ensinamento, de sabedoria. Eu aprendi muita coisa pastoral com o pastor Oswaldo, ele era um mestre em aconselhamento pastoral, ele me direcionava demais nesse sentido, porque eu sou muito impetuoso, eu sou muito prático. E aí, com o pastor Oswaldo, ele dizia, segura a onda, não é assim, filho, é assim, sabe? Então, entendi, o pastor total. Se eu fosse comparar o pastor Fábio com o pastor Oswaldo, seria mais ou menos assim. O pastor Fábio é o cara que é o estilingue. Tá. Ele vai te pegar e falar, vai, pá, e tu vai embora. Tá? Vamos ver pra onde vai e só solta. Meu irmão, vai e quebra tudo, tá, né? O pastor Oswaldo já é aquele cara, não, vem cá, senta aqui, calma, respira. Vamos calcular, respira, entendeu? Então, assim, é muito bom ter essas 2 escolas. Então, eu sou grato a Deus pelo pastor Oswaldo, pelo pastor Fábio, se eles estiverem assistindo, que Deus abençoe vocês. E tudo que eu carrego, graças a Deus, é pela vida deles. Isso é o momento ali do início, né? Hoje eu tô em outra estação, então hoje eu tenho, por exemplo, o pastor Tony, não tem como não deixar de falar dele, que foi o pastor que me recebeu em um ponto muito importante da minha vida, mas agora já na vida ministerial. Eu já como pastor, estava triste, machucado, ferido demais com muita coisa. Ele, sem me conhecer, ele me abraçou ali na Lagoinha Santo André e cuidou de mim ali durante alguns meses. Então também sou grato, porque hoje eu vejo ele como meu pastor, como alguém que cuida da minha vida, né? Eu costumo dizer que você pode ter várias pessoas que te inspiram e te mentoriam, mas você só pode ter um pastor que você abre o coração. Que da hora isso. Para abrir os ouvidos, você pode ter vários. Para abrir o coração, você só precisa de um. O pastor Tony hoje é esse um que eu abro o meu coração como pessoa, como homem, como Daniel, como pai. Então é ali que eu choro, é ali que eu falo dos meus pecados, é ali que eu falo das minhas limitações. Então eu sempre falo, não confunda pessoas que inspiram com pessoas que te dão destino, direcionamento pastoral. Por isso que tem muita gente aí que está criando uma cultura de Frankenstein. Porque se você busca conselho com muita gente, você nunca vai criar um caminho claro para seguir.
Então, por isso tem que ter um pastor que fale ao seu coração. Você pode ter 1000 mentores, você pode ter dezenas de pessoas que te inspiram, mas tenha um pastor que fala ao seu coração. Abre os ouvidos para muita gente, mas só abre o coração para uma pessoa. Que sensacional a gente escutar tudo isso, porque eu, como membro hoje lá na Lagoinha, e escuto sempre o pastor Daniel, a gente vai viajar, coloca ali no YouTube também para ir assistindo. Então, inclusive, tem no YouTube, se você digitar Lagoinha Santos, você vai ver esse camarada falando bastante lá. E realmente a gente consegue observar isso, né? A parte da disciplina, da busca aqui, que nem você colocou aqui, de buscar a unção, pagando um preço alto, com 40 dias de jejum que esse camarada faz, e solta pra igreja inteira, e mais de 1000 pessoas se colocam lá no grupo de WhatsApp, e quando você vai ver 21 dias, 7 dias, então você paga um preço para ter a unção, para poder ter essa aproximação com a unção. Mas uma das coisas que me encantaram ali, que Deus falou muito forte comigo assim, foi a questão do conhecimento. E aí você contando essa trajetória, que eu mesmo, abrindo aqui para todos vocês também, que é muito importante, a gente tá conversando mais abertamente sobre tudo isso agora, me admira bastante essa parte do ensino, porque o que eu falei na época com a Maitê, que ela falava assim, cara, mas eu não consigo entender como os pastores falam, né? O que é fariseu? Aí eu parecia um Google Tradutor do lado dela no culto, né? Tudo eu tinha aqui traduzido, que ela tava... eu tinha que colocar a legenda pra ela, todas as coisas que alguém falava, eu ia pontuando. E aí a primeira vez que eu fui com ela lá, era na época da Carvalho de Mendonça ainda, e ela olhou, ela falou assim, cara, eu consegui entender o que esse cara falava. Aí eu falei, então, beleza. Eu fiz a Maitê na época não era cristã, né? Eu falo que eu fiz um trade meio arriscado ali, porque eu comecei a namorar alguém, me relacionar com alguém que não era cristã, e eu já tava indo lá, legal, tudo mais. É muito mais propício, então não faça isso, porque não é todo mundo que vai dar certo, tá? Procure alguém que tenha a mesma mentalidade, porque o meu foi um trade arriscado. Foi muita oração da minha mãe e do meu pai também. E aí foi quando ela começou a falar, vamos lá de novo? Aí eu falava, vamos. Daqui a pouco tinha dias que eu deixava até o horário do culto e pra ver se ela ia se arrumar. Daqui a pouco ela falou assim, você não vai não? E ela começando a se arrumar. Aí eu falava assim, cara, já tem alguma coisa diferente acontecendo. E por quê? Por conta também do pastor Oswaldo, que te passou a parte do ensino, que trouxe a clareza de explicação de muita coisa. Porque que nem a parte da disciplina é top, porque obviamente, né, a gente pagar o preço para buscar as coisas é uma coisa que eu falo que na vida é essencial. Muitos milagres acontecem quando você paga o preço por algo. Só vai existir um milagre através de um preço. Não vai sair do dia para a noite. Existe um preço para isso. Mas a parte do ensino é muito importante porque é ele que traz clareza para muitas pessoas que às vezes não entendem o que a gente está querendo dizer. E eu tenho aprendido muito isso, principalmente porque trabalho com educação financeira, que é só você falar, economiza seu dinheiro. Eu falo assim, tá, mas isso, eu quero comprar o meu tênis, eu quero comprar meu carro. Não é só economizar meu dinheiro. Mas trazendo o ensino, a clareza, você faz com que a pessoa entenda como pagar o preço para ter a disciplina, que aí o pastor Fábio te ensinou. Então, isso daqui para mim ficou já um ensinamento top. E aqui 2 coisas já, hein? Uma, se no primeiro... Quando a gente tava falando dos jovens de 19 a 21 anos, você já não se converteu, você tem que tomar um cuidado. Se você não procurou pelo menos o Instagram de uma igreja, você já tá errado. 2, aqui se você não entender o preço que você tem que pagar pelas coisas que você tem que ter e estudar para ter clareza sobre as coisas que você vai falar, é de muita importância. E você tá perdendo muitas vezes oportunidades por conta da sua preguiça de pagar o preço e estudar. Mas, agora eu queria entrar já no Daniel, que aí daqui a pouco ele vai se casar. Aonde entra um casamento com esse cara? Tá, antes de eu falar do casamento, posso só voltar em um ponto que eu acho muito importante. Demais. Que você falou sobre a questão da clareza, e talvez alguns líderes também possam ajudar algumas pessoas nesse sentido. Eu lembro quando a primeira vez que o pastor Fábio, no caso, ele... como surgiu o Ministério da Palavra na minha vida? Na verdade, quando eu comecei a me envolver com a igreja, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu nunca consegui ficar parado, sempre fui muito ativo. Falei, peraí, cara, preciso me envolver com isso aqui. Aí eu olhei e falei, nunca olhei pro púlpito como pregar. Falei, tá louco? Eu era um jovem tímido pra caramba. Aí eu comecei a andar com a galerinha lá, com os jovens, e cada um tocava um violão, outro tocava violão, outro tocava um baixo, papapá. Eu falei, tava meio fora da caixa nesse sentido. Eu falei, sabe o que eu vou fazer? Vou fazer uma aula de teclado. Porque a gente, dentro do rolezinho lá do pessoal da igreja, não tinha. Eu comecei a fazer aula de teclado e era muito doido. Começava a jejuar para o Espírito Santo me ensinar a tocar teclado. Com 1 mês eu tava tocando teclado na igreja. Tá brincando, cara. Com 1 mês, 2 meses no máximo, eu tava tocando teclado na igreja. Eu sou muito entregue, cara. Quando coloco o negócio na cabeça para tirar é difícil. Eu falei, fiquei, cara, 2 meses ali, aí fui estudar e chorava em cima do teclado. Eu lembro quando eu toquei a primeira música, meu irmão, parecia dia de Pentecoste no quarto.
Aí você culto de ceia lá. Meu irmão, eu quase quebrei o teclado. De tanto chorar, falar em línguas. Enfim, aí eu comecei a tocar teclado. Comecei a fazer Pai do Louvor e comecei a estudar em Santos e tal. Irmão, eu jejuava pro Espírito Santo me ensinar a tocar teclado. E eu aprendi a tocar teclado, cara. Foi algo, assim, sobrenatural mesmo. E naquela época não tinha videozinho de YouTube. Não tinha nada. Não é assim. Aí, beleza. Aí, falei, não, é isso mesmo, é isso que eu quero, e vou pra cima. E fizemos uma banda dos jovens, tocamos na igreja, comecei a participar do louvor, vamos pra cima. Aí teve um dia que Deus usou uma líder de jovens e falou, olha, os jovens, vai ter culto de jovens, os jovens precisam ouvir teu testemunho. Aí eu, não vou, tá louco, não tem nada a ver comigo, falar em público ainda. Cara, eu cheguei na igreja de bonezinho, pra ninguém me ver, lá no fundo. Não, tu precisa contar teu testemunho, todo mundo no bairro te conhece, cara, a obra que Deus está fazendo na tua vida, beleza. Aquela menina ficou porque era no final do mês, ficou 3 semanas no meu pé. Eu até pensei, o que eu vou fazer? Eu vou desviar pra ela não me convidar mais. Olha o nível que foi, bicho. Cara, eu não dormia, eu acordava preocupado, eu suava frio, ia no beco toda hora. Doido, falei, cara. tá louco, um monte de gente, nunca falei em público. E ela ficou, não, Deus mandou, irmão. Com muita insistência. Hoje eu entendo o porquê. Aí eu falei, tá bom. Aí subi lá, falei o meu testemunho e tal, e todo tímido, e meu Deus do céu, travado. E o pastor Fábio tava. Tá. Aí o pastor Fábio, ele olhou, no final do culto ele me chamou. Ele falou assim, Daniel, nunca esqueço isso, cara. Ele falou, Daniel, eu tenho orado para Deus levantar alguém no ministério da palavra aqui. Meu Deus. E hoje, eu vendo você falar, cara, Deus tem algo para você no ministério da palavra. E eu, cara, eu sou um cara que eu sou muito submisso à direção do meu pastor. Cara, se o pastor der um direcionamento, eu entendo que é de Deus, eu vou. Não fico... não duvida, né? Não duvido. Eu levo muito a sério isso. Quando ele falou isso, eu tremi. Eu falei, pastor, é isso? Ele falou, cara, é isso. Eu falei, pastor, mas eu nunca preguei, eu nunca, não sei. Aí eu lembro, nunca esqueço essa cena. Ali tinha um balcão, olha só, isso aqui é poderoso, hein? Tinha um balcão lá da cantina da igreja no fundo, ele pegou um pedaço, talvez ele nem lembre isso, eu lembro disso. Pegou um pedaço de papel e falou assim, filho, eu vou te ensinar mais ou menos como você monta um esboço de pregação. E a primeira coisa que ele me falou, que aí tá dentro do contexto aí que você falou, quando você lê a Bíblia, sempre se imagine vivendo aquilo lá dentro da história. Aí eu falei, como assim, pastor? Aí ele me mostrou aquela passagem da pesca maravilhosa. Aí ele falou assim, ó, imagine você é Pedro, você saiu para pescar, não pescou nada, como você ficaria? Pô, pastor, triste, então você tá triste. Como você chegaria de manhã na sua casa? Na praia, pô, muito cansado, então você tá cansado. Mas de repente vem um cara chamado Jesus e pede para entrar no teu barco. Assim, o que você imagina que você faria? Pô, pastor, eu acho que, não sei, talvez se eu não conhecesse ele. Aí ele começou a me colocar na história. Aí ele foi desenhando, ó, tópico 1, não pegou nada, tô triste. Aí tópico 2, cara, beabá, pá. Mas pra mim, naquele tempo, eu falei, diante de Deus, o Espírito Santo fez assim, ó, pá. Quando eu olhei, ele falei, cara, a Bíblia não é complicada, é isso? Ele falou, é isso. Pega esse esboço, quinta-feira que vem, tu vai falar sobre ele 10 minutos aqui na igreja. Capaz, eu fiquei uma semana trancado em casa, orando, jejuando e indo no banheiro. Para pregar o esboço dele 10 minutos. E, cara, ele falou, e pode fazer, lê tudo, literal que tá escrito aí, não tenha medo. Aí fui lá numa quinta-feira, deixa eu, igreja de oportunidade pro Daniel, agora ele vai trazer uma palavra aqui de 10 minutos. A gravata... E aí o pastor ainda falou assim, ó, coloca tema. Deu tema, deu tudo e tal. E a minha primeira mensagem de 10 minutos, que foi a mensagem esboço dele, foi sobre isso. Aí eu falei 10 minutos. Travada a igreja incentivando, menino novo, vindo do mundão e tal, o pessoal incentiva. Fala tudo errado, português todo errado. Só toma aleluia quando levanta, mas né? a galera, aleluia, glória a Deus. E aí isso me incentivou muito. Aí quando eu desci, ele falou, glória a Deus, é isso, esse é o caminho. Você entendeu? Entendi. Tá bom, quinta-feira que vem tu vai fazer lá 15 minutos. Não, e o homem já... Imagina a água, banheiro e jejum. Mas eu vou falar o quê? Não, pode falar de novo o sermão se tu quiser. Pode mudar alguma coisa aí? 15 minutos. Aí eu falei, meu Deus. Na quinta-feira, 15 minutos de novo. Aí na terceira quinta-feira, ele falou 20 minutos. Acho que depois na quarta ou na quinta-feira, ele falou assim, agora tu vai pregar. Mas sabe qual foi a parada? Que na terceira quinta, eu já estava amando o negócio. É isso, Na terceira quinta, eu já estava vendendo teclado e comprando Bíblia, livro. Eu falei, eu vou comprar dentro disso. Cheguei e falei, pastor, eu lembro que o pastor falou, ei, tu vai tocar? Eu falei, não vou tocar mais não. Mas como assim, senhor do ministério louvor? Não, agora eu vou me dedicar ao ministério da palavra. Eu não consigo fazer duas coisas. Ou faço uma ou faço outra. E aí eu mergulhei. Então, começou assim. Agora, respondendo a questão de as pessoas entendem, né? As pessoas falam muito, pô, eu consigo entender.
É porque eu sempre tento me colocar na história e contextualizar ela para os dias de hoje. Então fica mais fácil a compreensão. Beleza? Outra coisa que eu aprendi já depois de um tempo. Quando você quer ensinar o seu filho a nadar, você não vai levar ele para o fundo. Você vai fazer ele, primeiro, criar segurança no raso e gostar daquele ambiente do raso. Qual é o problema de muitos líderes que têm muito conhecimento? Eles querem começar pelo fundo. Entende? E aí, o evangelho que transforma, ele começa pelo entendimento. É pelo entendimento. Então, eu entendi. E aí começa uma revolução dentro de mim. Então, nenhuma transformação se começa levando a pessoa para o profundo. A não ser que essa pessoa já esteja lá. Mas a grande maioria não está lá. Então, ainda mais que nós comunicamos o evangelho para muita gente. Então, um líder, seja líder de célula, seja pastor, seja pregador. Irmão, você ser raso não significa que você não é eficiente ou eficaz. Não. Você ser raso, você está facilitando a comunicação da mensagem que Deus te deu para alcançar os corações através do entendimento. Porque antes de queimar o coração, precisa fazer sentido para a pessoa aqui. Então, tudo isso que a gente vê no domingo é tudo relacionado a isso que eu tenho aprendido. As pessoas têm que me entender. Uma vez elas gostando do raso, a igreja está preparada para levar ela para o fundo. Necessariamente não vai ser nenhum domingo que eu vou levar essa pessoa para o fundo. Nossa. Por isso a gente tem discipulado, por isso a gente tem os nossos GC, por isso a gente tem o seminário Carisma, por isso a gente tem o aconselhamento com o pastor, por isso que a gente tem, sabe, tem isso aqui, informação. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. O problema é que a gente, em 40 minutos, quer levar a igreja para o profundo, e no profundo não transforma ninguém, porque a maioria não passou pelo entendimento ainda do que está sendo falado. Você está entendendo? Então não adianta eu querer ficar falando sobre filactério para o irmão que quer saber como ele sai da situação segunda-feira, uma situação prática, na luta que ele está vivendo, o vazio existencial na vida dele. Você está entendendo? Total. Então, cara, a partir desse entendimento lá de trás, eu vim, claro, lendo, estudando, aprendendo. Eu sou um cara que eu me atualizo demais. Qual é a linguagem dessa geração? O que essa geração se conecta hoje? Então, eu tento falar, se comunicar com todo mundo. O jovem me entende, a criança me entende, o velho de 80 anos me entende, o menino chora, a mãe chora, sabe? Porque eu tento entrar nesse mundo. Eu trago a Bíblia para o mundo deles e não eles para o mundo da Bíblia. Então, é isso. Isso conecta. Isso conecta muito. Agora, sem deixar de ser profundo, sem deixar de em algum momento trazer alguma informação para criar base. Então, assim, eu tenho que ter o pano de fundo, que seria o conhecimento, a teologia, perfeito, sabe? Perfeito. Mas, assim, eu preciso ter isso como a base de tudo, sabe? A base de tudo. É aquilo que vai dar sustentação. Mas a minha comunicação, muitas vezes, ela precisa ser simples para que se faça entendido por todo mundo. Você tá entendendo? Cara. Porque o evangelho que só comunica, mas você não entende, é informação. O evangelho que você comunica e faz sentido é transformação. Então, o que transforma não é a informação. O que transforma é quando a pessoa entende aquilo que está sendo falado. Caramba, Jesus é meu Salvador, entendi o porquê, ele morreu por mim. Mudou, falou, cara, isso aqui fica... Até porque a palavra informação é dentro, formação. Quando a informação transforma, quando ela entra, mas para entrar precisa fazer sentido. Com certeza. Quando você tem uma informação clara, conexão com o seu ouvinte, o que acontece? Ela entrou e vai ficar. E aí é uma semente, irmão. Cara. O cara fica um mês com aquilo na cabeça e fala, meu irmão, aquilo entrou, cara. Entrou. E qualquer coisa que ele vê, ele já começa a associar aquele momento que ele deixou de... não fui lá na frente aceitar Jesus, não entreguei minha vida pra Jesus. Qualquer coisa que acontece na rua, ele fala assim, meu Deus do céu, é melhor o próximo domingo eu ir. Porque aquela informação entrou no cara. Exatamente. Cara, exatamente. Pastor, entendeu? Que doideira aí. Bom, uma coisa é verdade, o cérebro de quem tá assistindo, pelo menos o meu, vai para outro nível. E uma das coisas que eu ia chegar é porque eu tô nessa trilha de aprendizado e tal, e quero aprender mais. E eu ia falar isso. A gente vai falar rapidinho ali da sua família, mas uma das coisas que eu ia colocar, duas coisas pontuais que eu preciso trazer aqui. Que uma das pregações que Deus usou você para falar, e eu até mandei para você no Instagram uma vez, que foi sobre Pedro. Então, uma das coisas que eu já entendi que, quando o pastor Fábio falou, é uma das coisas que mexe muito com você, porque geralmente, se eu colocar de 4 domingos que você leva a palavra, pelo menos 1, 2, você vai citar esse trecho. E eu já sempre observei, porque mexe muito comigo, porque foi um momento ali da minha vida que eu estava precisando ouvir isso.
É quando você fala da distância. Pedro estava a um braço de distância, ele grita. Mas quem grita tá longe ou tá perto. E você falava isso, entrou em mim e gerou a transformação. Esse ponto é muito da hora. E a construção de entrar na história, entendendo os pontos, como fica muito mais simples da gente entender de fato a Bíblia. Porque às vezes a pessoa tá em casa, o jovem, o adolescente, ou o mais velho também, vai ler a Bíblia e ele tá lendo, parece que tá cego. Porque ele não entende o que tá acontecendo ali. Ele vai lendo as passagens, ele vai forçando ler. Eu vou ler todos os dias. Mas ele não tá conseguindo interpretar bem. Mas por quê? Porque ele não se coloca muitas vezes dentro da história. E isso que você trouxe, acredito que muitas pessoas, a partir de agora, se ela se colocar dentro da história, ela vai começar a ter a sensação do que estava acontecendo. E ter a sensação do que acontece transforma. Muito, assim, eu achei muito, muito da hora isso aqui mesmo. É que, na verdade, as pessoas às vezes têm dificuldade de entender a palavra de Deus porque elas não foram ensinadas, né? Então, muita gente lê a Bíblia como tá lendo qualquer livro. Exatamente. Existe três camadas que a gente precisa explorar quando nós estamos tendo contato com a palavra. Primeiro, ler. Segundo, meditar. Terceiro, aplicar. Essas três coisas, elas precisam caminhar juntas. Então, a Bíblia começa a fazer sentido e uma revolução espiritual começa a acontecer quando a gente lê, medita e aplica. Tem momento que eu pego a Bíblia para ler. Devocional, preciso ler. Eu li o texto. Mas tem momento que o Espírito Santo vai me levar a meditar nesse texto. Deus quer falar alguma coisa. Eu leio para conhecer, eu medito para aprender e eu pratico para viver. O problema é que tem gente que só medita, só quando, vou meditar, mas não lê. Ou seja, aí fica a Bíblia fragmentada. Sabe? Aí fica o texto fora do contexto, aí fica pretexto, um monte de coisa. Perfeito, cara. Que da hora. Pastor, como eu começo a ler a Bíblia? Primeiro ler. Eu quero conhecer sobre a vida de João Batista. Leia ela toda. Tá, e depois, agora medite sobre a vida de João Batista. Leia o texto com uma visão minuciosa. Risca. Cara, já acho que eu troquei de Bíblia já umas 5 vezes só de tanto grifar, riscar. Tem página que nem aguento. Risca, palavra que não entende, vai pro dicionário. Isso aqui é muito... Preciso meditar sobre isso. O que é isso? Por que ele fez isso? E tu começa a fazer pergunta para a própria Bíblia e a Bíblia vai te responder. Isso é meditar. A leitura, às vezes, de um texto, você vai ler 5 minutos, 10 minutos, depende da sua como é que se fala? Oh, meu Deus, subiu a palavra agora. Da sua desenvoltura na leitura, né? Da sua prática da leitura. Agora, meditação. Tem texto que você vai meditar nele uma semana, um mês, tem texto que vai meditar em um ano. Tem coisas que Deus está falando no meu coração de meditações que até hoje ainda estão fluindo. E uma vez que a meditação vem, o que a meditação traz? Ela traz uma revelação. E toda a revelação de Deus aí já entra em outro nível, que é o seguinte, irmão. A comida que a gente come na igreja é o self-service. Self-service. Para todo mundo. Tá lá, pum. Deus deu para um pastor, Deus deu para um ministro, através de uma revelação pessoal. Então ele está falando, irmão, Deus falou algo no meu coração que eu vou compartilhar com vocês. Então tá aí, pum. Aí você se serve de uma comida que foi preparada por outra pessoa. Quando você chega nesse nível de meditação, e a meditação te traz revelação, já mudou. Não é mais self-service. Você que está preparando. É você está preparando um prato quentinho para você. E aí você começa a ter suas experiências com a palavra, porque aí porque Deus está falando contigo, irmão. Aí tem dia que tu chora, tem dia que tu berra no quarto. Eu costumo... A Renata me acompanha. A Renata fala assim, cara, é loucura que Deus faz, cara. Tu já vai para a igreja cheio. Eu falo, não vou para a igreja para mim cheio, eu já vou só para transbordar, porque tem dia que eu estou preparando a mensagem de domingo, eu costumo dizer, né? Eu não estou preparando, eu estou me preparando para ela, porque eu sei que Deus vai trazer algo, meditando. Então, isso te leva para outro nível de intimidade com Deus. Mas aí não acabou, porque toda meditação, ela traz revelação, e a revelação vai querer de você um compromisso. Qual é o próximo passo? Prática. Porque Deus, ele não vai te levar em águas profundas para você morrer afogado. Tu vai ter que bater o braço e nadar muito. Caramba, bicho. Entende? E aí tu começa uma transformação, revolução pessoal na sua Bíblia através da palavra de Deus. Então a Bíblia não é um qualquer livro. Eu leio muito livro que fala sobre a Bíblia, mas a Bíblia não é um qualquer livro. A gente não pode ler a Bíblia como qualquer livro. A gente precisa ler, meditar e praticar. Não, sim. Acho que pra todo mundo... Eu já tô pregando aqui já no podcast. Hein? É mesmo, cara. O homem já foi pra um nível aqui que... Sem brincadeira, cara. É bizarro, né? Essa parte do profundo que é verdade mesmo. De você ter que voltar batendo o braço. Porque cara, as pessoas falam assim, pô, é difícil entender a Bíblia. Não é difícil, cara. Não é difícil entender a Bíblia, porque a gente tá lendo e meditando e praticando da forma errada. A Bíblia é fácil de entender, cara. É fácil de entender.
É muito fácil. Deus não quer deixar um livro sagrado desse, que é a palavra de Deus, que só 2000 anos. Só os eruditos da igreja, só a gama eclesiástica. Não, irmão. Só um clã. Não existe isso, pô. Não existe isso. Não existe isso. É para todo mundo. É para todo mundo, tá acessível. E outra coisa, a gente tem o Espírito Santo que nos revela, tem o Espírito Santo que nos traz clareza. É uma questão de você se esforçar, cara, você tá entendendo? Se esforçar. Ler, praticar, buscar. Hoje tem muitas ferramentas. Cara, eu lembro de uma época que, por exemplo, eu sempre quando comecei a estudar a Bíblia, eu falava as palavras que eu não entendia, eu precisava entender elas. Eu sempre gosto de ir no significado das palavras. Uma dica aqui, pessoal. A Bíblia ela foi escrita em um contexto histórico totalmente diferente de nós. Então, existem palavras ali que é da época de Jesus. Então, filactério, fariseu, como foi citado aqui, sepulcro caiado, palavras que não tem nada a ver com o nosso contexto. Mas, assim, se você busca o significado, faz todo sentido. Fala, meu irmão, cara, entendi, Jesus estava falando disso. Na época que eu comecei a estudar a Bíblia, não tinha hoje site GPT, Google, nada, irmão. Eu lembro que eu tinha um dicionário bíblico. Aí eu tinha aquela palavra sei lá, o que é discípulo? Aí tá lá, discípulo, aí não sei o que. Meu irmão, era assim. Então eu lembro que para preparar um sermão, eu começava de manhã e terminava no final da tarde, cara. Era um monte de dicionário na Bíblia. Então era uma busca constante. Hoje tá fácil. Então hoje, não entendo. Cara, tu não entende, desculpa, porque você tá com preguiça. Você não quer. É isso aí. Né? Porque você não vê a Bíblia como o teu manual prático de fé, algo que você precisa levar com seriedade. Porque quando vê, tudo muda, né? Não, total. Quando você entende... Cara, esse passo a passo aqui da Bíblia é extremamente importante. Eu acredito, pra minha vida, isso daí já serviu muito. Tenho certeza que pra quem tá escutando, seja no carro, só não vai pegar sua Bíblia agora no carro, né? Pelo amor de Deus, se você estiver dirigindo. Mas, assim que parar, você já pode absorver isso aí. Agora... Tô seguro da água já. Não, o homem não, ele veio pra pregar mesmo, não tem jeito. Pastor, agora diz uma coisa pra mim. Do casamento, né? Porque assim, a gente tem Eu hoje sou casado, tenho minha filhinha. Mas como que foi essa relação com a Renata? Porque, cara, levar esse estilo de vida com um pastor... Eu falo porque minha mãe... Eu sei como é que foi com meu pai, né? Ao longo da vida. Graças a Deus eles estão juntos até hoje, tá tudo mais. Mas porque são muitas vidas, tempo dedicado. Aí você tem que dedicar família, aí pessoas, aí gente, aí lugares... E para ter uma condição mental, às vezes tem que ter esse entendimento claro. Então, só num processo, logicamente, se você se sentir confortável em comentar, o processo de como se conheceu e como ela entendeu essa caminhada junto contigo. Como que tu falou pra ela? Tipo, eu falar pra Maitê, agora Maitê, vamos fazer isso aqui? O que rolou? Não, cara, minha esposa, meu Deus, é maravilhosa. Eu amo a minha esposa. Louvo a Deus pela vida dela. Se quiser fazer uma declaração de amor, nessa, é na 18. Te amo demais, ela sabe disso. E hoje eu sempre falo que se nós, não falo eu, mas se nós chegamos até aqui, é porque há uma cumplicidade, há uma harmonia e uma entrega dentro do mesmo propósito. Legal. Eu conheci a Renata na igreja, eu conheci a Renata pregando, então eu fui pregar na igreja dela, tem até uma história engraçada, fui pregar na igreja dela, que ela congregava, e ela viu lá que eu tava sem aliança, depois traz ela aqui pra contar. Isso vai ser bom. É até engraçado. Já fica esse convite. Que ela me viu pregando, eu não tinha aliança, aí ela contando depois pra mim, falou, ela tava orando por alguém, né? E aí ela me viu pregando sem aliança, e falou, ai Deus, ele não tem aliança, eu vou investir. Olha foi essa isso. palavra. Então, a Renata era investidora nesse tempo, né? Então, nós conhecemos, irmão, na igreja. Entendi. Nós casamos na igreja. Eu lembro que nossos primeiros meses de namoro, eu tinha uma moto, uma CGzinha 150, eu já pregava em muitas igrejas, então ela me conheceu, cara, nessa vibe, eu sou apaixonado pela igreja, e depois eu descobri também que ela é apaixonada pela igreja. Eu lembro que várias vezes, Renata, eu fui convidado para pregar lá na Curva do Oeste, na Praia Grande, uma chuva, e eu ia de moto com capa. Ela, não, eu vou também. Falei, não, fica em casa. Ela morava em Cubatão, não, passa aqui, me pega. Eu falava que ela tinha uma capa da Terracom amarela. A gente chegava no culto, cara, molhado, capa e cara, e eu pregava, e depois a gente saía pra comer um hambúrguer, e contava o que Deus tinha feito. Cara, e a gente, cara, viajou muito, assim, aqui principalmente pelo litoral de moto, pregando, fazendo bate-volta, São Vicente. E a Renata, ela teve corpo mole desde lá. E aí eu comecei a perceber, falei, cara, é isso. Deus, ele não só une pessoas, Deus une propósito. Então, as pessoas, eu sei que as pessoas olham para mim hoje, e eu sei que até tem um carinho, uma preocupação com a nossa família. 3 filhos pequenos, tudo esse... A gente participa de GC, tá envolvido em tudo e tal. Tem pessoas que falam, deve ser pesado. Não é pesado, irmão.
Nós estamos no nosso lugar. É isso. A nossa família se diverte junto fazendo o que a gente faz, cara. Entende? Já chegou o momento de eu brigar com a Renata e falar, cara, fica em casa, pô. No tempo da Carvalho são 3 cultos, vai no segundo, vai no terceiro. Fica em casa. Não, eu quero ir. Eu já brigamos pra ela ficar em casa, não é pra ela ir. Você tá entendendo? Porque não tem como. Então é leve, irmão. É leve. A gente fala é leve. Eu tô aqui, a Gabriela tá fazendo as coisas, acordei, tava lá se preparando pro culto Shine. O meu filho, pai, amanhã tem culto. A Helena, a Elisa agora de manhã, eu tava no WhatsApp falando sobre alguma coisa da igreja. A Elisa, de 2 anos, pai, igreja? Tipo assim, vamos pra igreja? Eu falei, não, filha, não é igreja pra você. Calma, hoje. Tu vai pra escola, igreja não toma hoje. Então assim, a minha família tá imersa, cara. A obra não cansa. Eu falo que cansa é o pecado. Eu tinha uma vida lá fora de pecado, me cansava demais. Então, assim, cara, a gente tá no nosso lugar, a igreja é maravilhosa, a gente ama o que faz, nosso casamento se fortalece cada vez mais fazendo o que a gente faz. Nós nunca brigamos por conta da obra de Deus. Nunca brigamos. Nós nunca brigamos por conta do excesso, eu tô me entregando muito. Não, nós já tivemos discussão porque... Não, meu irmão, tem que fazer melhor isso aí. A discussão sempre foi sobre menos, nunca sobre mais. Então, assim, mas por que isso é possível? Porque, cara, existe um propósito que foi muito claro. Lá atrás nós fomos construindo isso. A Renata também teve que renunciar muita coisa, como eu também. E, cara, a gente só tá nesse lugar porque a Bíblia diz que comandarão 2 juntos se não tiver concordância. Então, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque que nós já conversamos sobre isso, que nós estamos construindo para os nossos filhos a imagem de uma igreja que fez bem para os seus pais, uma igreja que sempre edificou o casamento, uma igreja que não sugou os pais, pelo contrário, entregou muito mais do que os pais entregam. Então, eu lembro que, às vezes, na mesa, eu sempre falo para a Renata, a gente não fala de problemas de igreja perto do Davi, que o Davi entende mais coisas. Então, a gente fala só sobre construções, coisas que estão acontecendo. E eu faço questão, às vezes, quando nós estamos viajando, quando estamos curtindo alguma coisa, em família eu falo, eu tenho costume de falar, filho, tá vendo isso aqui? A gente só tem condições por conta da igreja. A gente está servindo a igreja está nos servindo. Porque essa é a imagem que eu quero que meu filho cresça, não de uma igreja que tirou do meu pai, mas é uma igreja que serviu o meu pai. Então, para os meus filhos, eles veem sempre os pais alegres, nunca dizendo, hoje tem culto, hoje tem igreja, que saco, não aguento mais isso. Nunca. Então, essa é a imagem. Por isso que eles, até agora, Davi fica em 3 cultos, irmão. Davi aqui na Carvalho, ele ficava no Kids da manhã, no Kids da noite, no Kids depois, no último culto da noite. E são as mesmas metodologias, né? São as aulas programadas. Ele me trazia os 3 desenhos. Ele dizia, papai, tá aqui. É Jonas? Não é Jonas de 3 vezes. É Moisés 3 vezes, sabe? Sim, então, total. Assim, às vezes ele falava, pô, papai, mas lá no Kids vão falar de novo de Jonas, já conheço a história toda de Jonas, vou ficar aqui no culto com o senhor. Mas em nenhum momento fala, eu quero ir embora pra casa, eu quero culto, vou ficar no culto, vou ficar no Rocket, quero ficar na recepção com o senhor, quero servir. Se eu vai pra igreja, quero ir junto. Então, porque a gente tá nisso. Então, é leve, irmão. Mas é leve quando você tá no seu propósito. Quando a sua família entende o propósito. Sabe qual? E aqui eu vou falar como pastor. Sabe quando a tua família vai ter o desejo de congregar? Quando você parar de falar mal da igreja. Quando você parar de falar das dores da igreja. Quando você parar de falar só aquilo que você não concorda da igreja. Nós sabemos que a igreja tem problema porque tem pessoas, irmão, mas a gente tem muito mais coisa para celebrar do que coisas para não celebrar. Então, na sua casa, evite, cara, de falar problema com o irmão, problema com o pastor, ficar falando de outras igrejas, ficar comparando. Apresente para os seus filhos a igreja como o melhor lugar para se viver, e é o melhor lugar para se viver. Yeah. As pessoas falam assim, mas eu saí da igreja porque tem gente falsa. Eu saí da igreja porque tem fofoca. Cara, tu trabalha numa empresa onde tem gente falsa, fofoqueiro, mas tu não pede demissão. Tu não sai. O problema tem em todo lugar. Você tá entendendo? Então, para você que quer chegar nesse nível de harmonia na sua casa, de servir com leveza e não ser pesado, se tá pesado, irmão, é porque você tá tornando ser pesado. Em algum momento da sua vida você tornou isso ser pesado. Porque não é pesado, irmão. Não é... Cara, nossas amizades é a igreja. A gente se diverte na igreja. As famílias que a gente mais se conecta, tem crianças pequenas, estão na igreja. A nossa linguagem é de crente. Irmão, o que eu vou fazer? O que tem para fazer? É verdade. Mas pastor, viagem, irmão. Mas chegou lá na viagem e fala de igreja. Então, tipo assim, cara, não é... A igreja tá pesando, a igreja, eu tenho que parar de servir porque minha família... Irmão, se você tá dizendo que é a igreja que está sendo pedra de tropeço pro seu casamento não dar certo,
Querido, então tu tem que rever todo o teu conceito de palavra, de vida com Deus, porque eu não acredito que servir a Deus é uma pedra de tropeço em alguma área da nossa vida. Não existe isso. Nós estamos administrando errado. Ou o propósito e a motivação não tá alinhada com a vontade de Deus. Volto e insisto. Quando você está dentro do propósito de Deus, tudo se torna mais leve e prazeroso. Tudo. Tudo. Aí tu vai falar, pô, não é cansativo? É cansativo, irmão. Tem hora que cansa. Cansa. Mas cansar não significa que eu tenho que parar. Cansar não significa que eu estou no lugar errado. Tudo cansa, irmão. Criar filho cansa, trabalhar cansa. Você está entendendo? E pronto, e é isso. Aí a gente tenta administrar o quê? O que eu tento administrar? O tempo. Tempo. Até o tempo que eu vou estar ali, um tempo que eu vou estar aqui, o tempo que eu vou estar lá, vamos tirar um tempo. Mas tudo envolve isso, cara. Entendeu? Então a minha família é uma benção, minha família é benção demais. A gente ama igreja, irmão. A gente ama igreja, a gente é apaixonado por igreja. Não tem noção. Nós somos igrejeiros, irmão. Igrejeiro. Eu já falei pra todo mundo sabe em casa, eu quero morrer dentro da igreja. Cara. Quero morrer dentro da igreja, cara. Entendeu? Então, eu costumo dizer, eu não tô triste com a igreja, eu não tô escandalizado com a igreja. Sei que tem um monte de gente na internet que se alimenta dessas coisas. Irmão, eu tô tranquilão com a igreja. Vocês já mandaram uma pergunta pra mim, o que você acha das críticas que estão fazendo com as igrejas? Irmão, eu não acho nada. Eu tô olhando pro lado bom da noiva, que eu tô tão feliz com o que tá acontecendo nas igrejas, do evangelho, Deus salvando vidas, milhares de pessoas se rendendo. Cara, o que tem acontecido no Brasil na questão do evangelho nesses dias nunca aconteceu antes. É sobre isso. Eu tô olhando para a parte mais importante da noiva. Agora, quem quer ficar olhando para a noiva despida, aí, irmão, é pessoas que não entenderam nada sobre Jesus, é pessoas que ainda não foram encontradas pelo amor de Cristo, porque, querido, a noiva de Cristo é maravilhosa, a igreja é maravilhosa, e é isso, com problema ou sem problema, a igreja vai avançar, vai crescer, vidas estão sendo transformadas, jovens estão sendo libertos, é tremendo. Só de falar dá vontade de chorar. Eu começo a falar da igreja, eu começo já a ficar emocionado, mas vamos lá. Não, então, a gente tá indo para a parte final, assim, mas que aula, assim, vendo o quanto você ama, o quanto você expressa, o quanto você sente quando fala. E esse amor é o que tem feito também, Deus tem usado a sua vida para poder transformar muitas outras vidas. Então, para a gente ir para uma parte final aqui, a gente tem algumas perguntas práticas, mas eu queria que você pudesse falar hoje do que você está vivendo hoje, desse momento que você está vivendo, o que você enxerga para os próximos 5 anos em Daniel, o pastor Daniel. O que você fala assim, cara, o pastor Daniel é esse lugar aqui, é esse objetivo aqui, eu tenho esse sonho. Qual é o sonho do pastor Daniel olhando onde você está agora e para onde você está indo? Cara, daqui 5 anos, o pastor Daniel, eu estou me preparando e buscando muito a Deus para me tornar cada vez mais um melhor pai, um melhor líder e acima de tudo, manter meu coração sempre queimando por amor por Jesus. Hoje, o maior desafio é manter meu coração em Deus. Porque as outras coisas elas são construídas de uma forma de constância, de entrega, de prática. A única coisa que nós precisamos mais de vigilância é o nosso coração, porque o problema não é onde você vai chegar, o problema é como você chega. Então isso está bem claro para mim. A minha primeira oração, quando eu comecei a entender que Deus tinha algo diferente na minha vida, na questão da palavra, que eu comecei a pregar em muito lugar, e com meses de conversão, e aquilo estava muito confuso ainda, não fazia sentido. E depois o Espírito Santo falou no meu coração, a primeira oração, uma das primeiras orações que eu fiz foi, Senhor, há 18 anos atrás, eu falei, Senhor, eu não sei aonde o Senhor quer me levar, independente de onde seja, só guardo o meu coração, para que eu não me perca. Porque a gente não se perde nas estradas da vida. Nós se perdemos dentro de nós. É dentro de nós que nós perdemos. Então, daqui 5 anos, eu vou ser cada vez mais um melhor pai para os meus filhos, um melhor esposo para minha esposa, o melhor pastor que eu puder ser. Por isso que eu sempre estou buscando, sempre estou em constância, eu não paro. E sempre amando Jesus, cara. Sempre amando Jesus. Daqui 5 anos, se eu tiver como pastor ainda na Lagoinha Santos, eu não sei se vai ter espaço para a cidade de Santos. O que Deus vai fazer daqui 5 anos? Talvez, não sei se vai comportar, mas vai ser algo muito grande. Só está começando, porque Deus já me mostrou o que vai acontecer daqui 5 anos e nós estamos preparando o coração. Hoje, na verdade, o maior desafio não é o que fazer. O que fazer está muito claro, é o como fazer. Então, hoje, estou mais preocupado com o como do que o que fazer, como fazer. Porque Deus, ele trabalha muito a nossa motivação, irmão. Para que tu quer chegar? Para que tu quer ser? Para que tu quer fazer? Para quê? Para quê? O reino de Deus, ele vai sondar sempre primeiro o coração antes de ver as suas mãos. Deus não se pressiona com mãos sujas porque está trabalhando demais. Deus se pressiona com o coração limpo que está
buscando a presença dele, que está com pureza. Então, assim, o coração limpo vale mais do que mãos sujas, entende? Tem muita gente falando, eu tenho calo na mão, sujeira na mão, porque eu trabalho e me entrego muito, mas se teu coração não estiver limpo, irmão, não estiver purificado, não sai, não rola. Então, o Daniel daqui em 5 anos, irmão, vai ser... É isso que vocês estão vendo, cada vez uma versão melhor. Eu tenho uma... Eu falo sempre isso para os líderes, né? Eu tenho uma prática minha, pessoal, já há muitos anos, sempre em dezembro. Eu paro e faço uma reflexão da minha vida naquele ano. O que eu errei? O que eu fiz que não deveria ter feito? Qual área da minha vida naquele ano precisa ser mais alimentada, edificada e desenvolvida? Então, cara, eu me perdi nesse ano na gestão de tempo. Então, o que eu faço? Já em dezembro, eu já começo a me preparar, começo a comprar livro, começo a orar sobre gestão de tempo. Esse ano eu estou muito focado em gestão de tempo. Começo a ler vários materiais sobre gestão de tempo, começo a ler Bíblia sobre gestão de tempo, começo a orar, começo a meditar sobre isso. Então, cada estação, eu olho para o Daniel e falo, peraí, Daniel, dessa estação, eu só não olho para aquilo que deu certo, eu olho para aquilo que poderia ser melhor. Então, eu invisto em mim através de uma autoavaliação. Então, todo ano, eu sempre falo para Renato, falo, esse ano eu vou trabalhar nessa área aqui na minha vida. Eu acho que essa área, esse ano, deixei muito para trás, me desejar. Então, tem ano que eu entendo que eu poderia ter tido um pouco mais tempo com meus filhos. Então, eu vou lá e começo a investir mais nisso. Então, são estações, né? São coisas. Então, eu tenho isso já há muito tempo. É claro que o Daniel de hoje está muito mais maduro do que o Daniel de ontem, mas o Daniel daqui de 5 anos, cara, vai ser, não sei. Deus vai ver, né? Deus já tá com esse Daniel preparado lá. Mas, cara, Neto, sabe o que eu te falo, irmão? Ambição, desejo, todo mundo tem. É, né? Acho que as pessoas só têm errado na motivação. E tu falou uma coisa do coração queimando, é interessante isso, porque eu, por ter conhecido muita gente, e aí não era o assunto que eu ia tocar agora, porque é pra gente encerrar, mas eu só vou entrar nele só pra eu entender de você o que você pensa disso. Muitas pessoas começam ali na igreja e aí elas se tornam voluntárias, e aí daqui a pouco elas pegam uma liderança ou vai pra alguma outra missão ali dentro da igreja, ou vai pro louvor. E como ela pode fazer pra evitar que o seu coração troque a direção? Porque, assim, é que nem você falou, muitas pessoas, e Deus trabalha muito na motivação, mas o ser humano, a carne é muito falha pra isso. Então, conforme a pessoa vai elevando o nível de consciência dela, ou vai recebendo devidas autoridades, ela acredita que ela se torna um manda-chuva ali da situação, e às vezes o coração dela vai pra outro olhar. E como que a pessoa pode manter essa humildade, essa simplicidade no querer servir, ao invés de querer só ser servido? Entendeu? Porque como líder, às vezes a pessoa vai lá e fala, não, eu vou pedir pra fulano de tal fazer isso aqui, não, isso aqui, porque o coração tá cheião, o cara não tá se aproximando mais de Deus, mas ele só tá se preocupado ali com aquele momento dele, com aquela liderança dele, ele tá preocupado com a imagem dele, com todo aquele cuidado que ele tem pra ele se manter como um líder. Mas ele tá muitas vezes com o seu coração já mais afastado de Deus. Como que o cara pode fazer pra ele continuar com o coração dele queimando por Deus e ele entendendo que ele tem esse respeito como um líder também? Primeiro que o respeito, a autoridade de um líder, ela não é imputada a partir de uma posição. Ela é reconhecida através de uma vida. Tem gente que fala assim, quando chegar nessa posição vou ter autoridade. Não, tá errado. A autoridade ela não é imposta por conta da sua posição, mas ela é recebida por conta da sua vida. As pessoas elas reconhecem uma autoridade pelo aquilo que você é e não pelo aquilo que você faz. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente precisa entender que nós não estamos lidando com objetos, nós não estamos lidando com coisas, nós estamos lidando com pessoas e nós estamos lidando com a noiva de Cristo. João Batista foi o homem, segundo Jesus disse, nascido de mulher, o maior nascido de mulher. Jesus disse, o maior nascido de mulher foi João Batista. Jesus disse. Então, Moisés, Elias, todos esses caras tá embaixo de João Batista. Jesus disse, João Batista, nascido de mulher, foi o maior. O próprio João Batista, esse cara que Jesus falou essas coisas, ele disse assim, olha, eu sou amigo do noivo. Não, eu sou amigo do noivo. E a noiva é do noivo. Então, o amigo se alegra pelo noivo, com o noivo. Não pela noiva, porque a noiva não é dele. João Batista disse isso. Qual é o problema? O problema é quando um líder se alegra mais pela noiva do que pelo noivo. E aí sabe o que acontece? O cara se apaixona mais pela noiva do que pelo noivo. Porque as pessoas, quando elas saem dos seus cargos na igreja, elas abandonam a igreja e abandonam a Cristo. Porque elas amam mais a noiva do que o noivo. E esquecem que a noiva é do noivo.
Sabe qual é o perigo de se apaixonar muito pela noiva, mais do que pelo noivo? Que você acaba atraindo o noivo. Você tem uma obsessão pela noiva que você acha que ela é tua. O ministério é teu, o cargo é teu. E aí você trata as pessoas do jeito que você quer, você impõe as pessoas que você quer. Sabe qual é o sentimento de quem olha assim? É sentimento de perda. Por quê? Quando você tira a pessoa de uma posição dessa, ela fala, perdi tudo. Mas agora, quando você vê que a noiva é do noivo, você não tem nenhum sentimento de perda. Você não tem, porque você não perde aquilo que não é teu. Sentimento de perda é só quando você perde o que é seu. Quando você está claro que a igreja não é sua, que o cargo não é seu, que o ministério não é seu, que a noiva é de Cristo. Se você está ou você não está, não faz nada, é tudo igual. Não é meu. Eu lidero um GC, estou como um líder. Eu não sou o líder, não é meu, a noiva é de Cristo. Então, todo sentimento de perda é oriundo de um sentimento de posse. Entendeu? Então, assim, por que tem muitas pessoas sofrendo, muitos líderes fazendo um monte de besteira? Porque o cara não entendeu que você só é o amigo do noivo. Você não pode ser amante da noiva. Jesus não confiou a noiva para você ficar saindo com ela e traindo Jesus. E quando Jesus buscar a noiva, fala, não, mas me apaixonei tanto com ela, deixa ela aqui comigo. Não, não é isso, irmão. Não é isso. A gente se alegra mais pelo noivo, mais por Jesus. Amamos a noiva, cuidamos da noiva, se entregamos pela noiva, como Cristo amou a igreja, tá certo. Mas ela é de Jesus. Tudo que relaciona a igreja é de Jesus. Hoje eu estou como pastor, se amanhã, tu não é mais aqui, vai para lá, tá tudo certo, irmão, a igreja não é minha, eu não morri pela igreja. Outra coisa importante, o líder não precisa morrer pela igreja, o líder só precisa viver para ela. Porque Cristo já morreu pela noiva, irmão. Não precisa querer pagar de gatinho para a noiva, querer morrer pela noiva. Não estou entregando mesmo. Não precisa, irmão. Cristo já morreu por ela, já está tudo resolvido nesse sentido. Você precisa viver para ela. Entregar a sua vida no sentido de, cara, vou dedicar o meu tempo, vou dedicar os meus dons, vou servir a noiva e está tudo certo. Hoje eu sirvo aqui, amanhã eu sirvo ali, vai ter momento que eu não vou servir mais. Hoje sou voluntário, hoje eu sou líder, amanhã também não seja... Mas nada, está tudo certo, a noiva é do noivo. É isso. É que as pessoas estão fazendo uma confusão, cara. É isso aí mesmo, cara. Pessoas que brigam por cargo, pessoas que saem da igreja porque foram tirados de cargos, e eu vou falar com muita propriedade. Essas pessoas ainda não elevaram um nível de amor por Jesus. Cantam sobre amor, mas não vivem o amor de Jesus. Porque a Bíblia diz assim, o que nos separará do amor de Cristo? Irmão, se uma saída de um cargo te separou ao ponto de se desviar, pelo amor de Deus, tu nunca amou Jesus, querido. Tu amou o que Jesus pode fazer na sua vida, o que o evangelho te proporciona, do que a posição de uma liderança te traz como relevância, talvez preencher um ego, uma frustração lá fora, pode ser qualquer outra coisa, menos amor a Jesus. Você está entendendo? Se eu não olho para a igreja como a noiva de Cristo, e eu tenho que me alegrar por Cristo, mais do que me alegro pela noiva, então eu começo a entrar nesses colapsos aí espirituais, né? Bom, tem um manual aí para você poder servir com qualidade na tua igreja depois desse episódio aqui, ó. Pra gente ir pra parte final agora, então, eu queria, primeiramente, obviamente, agradecer. A gente tem um momento aqui que você deixa uma mensagem. Então, mas eu acho que eu queria fazer duas mensagens. Primeiro, obviamente, você já deu várias mensagens aqui, né? Mas eu acho que duas mensagens que são legais pra gente poder ouvir e ficar marcado pra sua história. Como assim, Neto? E é difícil eu falar isso, mas eu senti vontade de falar isso pra você fazer uma mensagem para cada filho teu. Tá. Você vai mandar uma mensagem pro Davi, um pra Elisa e pra Helena, e talvez quando o Davi já vai entender vendo agora, a Elisa vai entender vendo a mensagem, a Helena vai entender mais daqui pra frente, mas que seja uma mensagem que ela entenda o pai dela hoje, dando um recado pra ela ali na frente, sabe? Tipo, o Daniel trocando uma ideia com eles. Ó, filha, eu tô vivendo isso, filha, eu tô vivendo isso. Trocando uma ideia pra eles três. Eu fiz isso num episódio aqui, e quando eu falo da minha filha, sempre me emociona, porque é uma vertente de muito aprendizado, é uma virada de chave de pessoa. E eu falei, todo o NPcast, até pra tu saber, quando ele foi desenvolvido, não foi pra que eu pudesse mais pessoas assistirem. Eu trago pessoas aqui que são importantes na minha vida ao ponto de quando eu me sentir precisando conversar com alguém que é difícil eu me destravar, eu olho o episódio. E eu falo, caramba, isso daqui foi importante, olha o que eu falei ali. E eu vou me aproximar. Então o NPcast, por mais que todo mundo fale, você cria um podcast pra outras pessoas assistirem, é legal. Se estourar, é top. Mas é muito mais sobre o que eu quero aprender. É sobre quem tá aqui sentado na minha frente pra poder me agregar. Então sempre são pessoas... Trouxe meu pai, trouxe amigos pessoais, trouxe você agora, trouxe alguns amigos de negócios mais pontuais, porque são pessoas relevantes dentro do que eu acredito e que eu sei que tem, do mesmo jeito que na minha vida como um mosaico,
né? Que o mosaico é aquela imagem com várias pedrinhas que faz uma figura inteira. Minha vida foi conversando com várias pessoas e eles formaram essa mensagem de várias frases, várias coisinhas. Então eu trago pra cá pessoas disso. Então eu queria que você pudesse falar essa mensagem, um pro Davi, uma pra Elisa, que Elisa, inclusive, é o nome da minha mãe. Um pro Davi, um pra Elisa e um pra Helena. O Davi, ele é o nosso primogênito, né? Inclusive, falando isso, eu lembrei que eu estava ontem no propósito de oração e orei pelos 3 de uma forma muito específica. Da hora. O Davi, esses dias antes de dormir, ele estava deitado comigo e ele falou assim: pai, hoje na escola eu chorei. Aí eu pensei que era alguma coisa de brincadeira de criança, briga de escola, essas coisas. Aí eu falei, mas já aconteceu alguma coisa? Aí ele falou, não, é porque na escola, ele estudou numa escola cristã. Não, papai, porque na escola tem o devocional de manhã e a tia faz oração. E ela começou a orar, ela começou a fazer a devocional e eu comecei a chorar. Mas foi um choro bom, não foi um choro ruim, eu queria que continuasse aquilo. Aí eu falei pro Davi, filho, você está chegando em uma idade que você vai começar a ter mais percepção, entendimento de experiências com Deus. Aí eu disse para ele assim, isso tu vai carregar para tua vida. Vai ter coisa que na sua vida que o dinheiro vai comprar brinquedos, experiências, mas isso tu não vai conseguir comprar com o dinheiro. Foi isso que marcou a vida. Eu comecei a ministrar, isso marcou a vida do seu pai. E esse Deus é real. Então começa a pedir, nós temos orado junto pelo batismo do Espírito Santo do Davi. Ontem eu orei. Então, o Davi, filho, você está começando a sentir a presença de Deus, Deus está começando a falar no seu coração. E o maior desafio do seu pai para você não é deixar uma herança, mas é deixar um legado. Porque a herança você vai gastar, os brinquedos vão quebrar, mas a vida que nós estamos construindo juntos em Deus, isso é para a vida inteira. Então, hoje você tem 9 anos de idade, talvez você possa assistir isso quando tiver 20, 30, 40. Nunca perca um coração apaixonado por Jesus, um desejo de conhecer cada vez mais Jesus. Jesus é o sustento da nossa vida, Ele é a base da nossa vida. Eu percebo que você é uma criança muito sensível a isso e Deus vai te levar a lugares assim que talvez espiritualmente seu pai ainda não foi. Então, minha preocupação não é o quanto seu pai vai deixar para você como herança, mas é o nível de legado espiritual que ele vai imprimir na sua vida. Se é um primogênito, você tem uma responsabilidade de dar continuidade ao legado do seu pai como sacerdote. Eu não sei se Deus vai ter esse chamado na sua vida. Quando eu digo sacerdote, não é exclusivamente numa igreja, mas sacerdote da casa. Talvez vai ser um momento que você vai cuidar das suas irmãs, vai direcionar espiritualmente. Então você é aquele que carrega esse bastão espiritual. A Elisa, ela é uma menina precoce. É uma menina muito inteligente. Eu vejo o Davi muito com coração pastoral. Não necessariamente ser um pastor local, mas eu vejo o Davi com muito coração pastoral. Eu vejo a Elisa como um coração mais voltado para o ministério de mestre, porque a Elisa, ela aprende as coisas muito rápido e Deus tem falado no meu coração que Deus vai usar muito ela nessa área, no sentido de ensinar, de direcionar. Ela vai ter um ministério muito forte com mulheres, a Elisa, por toda a simpatia que ela carrega, que isso vem da Renata, e também essa rapidez de aprendizado. Então eu acredito que Deus vai levar muito a Elisa para esse lado também. E é isso, ela é alegria, ela sorri fácil, que nunca você perca isso. Você vai crescer com esse seu jeitinho de ser, de pegar as coisas rápido, de aprender rápido, de sorrir fácil. É uma menina que chora agora, mas daqui a um segundo já está fazendo todo mundo sorrir com ela. É isso. A Helena, eu já vejo como um ministério mais profético. A Helena, ela, para quem não sabe, ela ficou quase 30 dias na UTI. A gente não divulgou isso para não deixar ninguém preocupado. Então ela sofreu um pouquinho no começo ali. E Deus falou isso no meu coração ontem na oração, que a Helena tem algo muito profético, muito para o futuro. Talvez Davi é mais para o cuidado. Elisa talvez seja mais para o ensinamento, mas a Helena vai apontar futuro. Deus vai usar muito ela com dons espirituais. Então, filha, que Deus tem na sua vida é muito grande, na nossa família é muito grande. Deus pode levar vocês para todas as áreas, até mesmo lugares fora da igreja, outras profissões, mas vocês vão exercer esses ministérios ainda nesses lugares. Então, vocês não precisam ser necessariamente o que eu sou, mas vocês vão ser o que Deus quer que vocês sejam. Então é isso, E a minha esposa, meu Deus, mulher guerreira, mulher lutadora, que a Renata, meu Deus, cria 3 crianças pequenas. Eu falo, meu Deus, como a Renata consegue uma inspiração para muita gente. Não tem tempo ruim, pode estar chovendo, a Renata pega as crianças, coloca lá
no bolsinho do canguru e carrega pra cá, carrega pra lá e faz live, lê Bíblia, e ora, e jejum, e faz e tal, e pá. Não dá pra parar, Renata. Não já desisti de tentar te parar. Vai pra cima, é isso que Deus tem na nossa vida. E é isso. Amo minha família, sou apaixonado pela minha família. E louvo a Deus porque nós chegamos até aqui e vamos muito mais adiante, porque nós somos unidos no mesmo propósito. Que da hora. Nossa, demais da conta. E ficou legal pra mim do primogênito sacerdote ali. É um negócio que é uma coisa que a gente vive bastante assim. Então, mexeu bastante comigo. Enfim, vamos pra encerrar então. Galera, antes da frase final aqui... deixa teu recado final aí pra todo mundo que vai assistir do teu jeitão, Pastorzão Daniel, com vocês na voz. Gente, assim, Deus, nesses últimos meses, né? Nesses últimos tempos, Deus tem falado muito forte sobre a gente se aprofundar o relacionamento com Ele. Eu nunca vou me cansar de falar nisso, nunca vou. As pessoas perguntam como manter uma vida, como... O Evangelho, ele não é uma religião, a igreja não é um lugar para você ir ouvir uma palavra e ir embora. O Evangelho é um relacionamento com Jesus. A gente se relaciona com tudo em nossa volta e nós nos entregamos a isso. Nos relacionamos com o nosso trabalho e dedicamos tempo, dedicamos horas, e tá chovendo, tá calor, tá sol, tá doente. Estamos lá, nos relacionamos, nos entregamos. Nos relacionamos com muitas coisas. E às vezes a gente olha o Evangelho como somente um amontoado de palavras que nos faz bem. Não é isso. A vida com Deus é relacionamento. Enquanto você não se relacionar com Jesus como uma pessoa, enquanto você olhar para ele só como uma força que te sustenta, talvez não vai fazer muito sentido isso. Mas quando você olhar para ele como uma pessoa que te consola, que está contigo, que vai te ouvir quando ninguém querer te ouvir ou quando ninguém entender o que você está falando, quando você olhar para Jesus como aquela pessoa que vai estender as mãos no dia que você precisar, quando você olhar para esse evangelho de aproximação e não somente um evangelho de informação, você vai perceber que a tua vida com Deus vai mudar. Nós estamos vivendo um tempo de muita distração, muito entretenimento e pouco relacionamento com Jesus. Então, o recado que eu quero deixar para essa geração é, cara, a igreja muda, a cor da parede muda. Hoje tem jogo de luz, hoje tem telão de LED, amanhã vai ter muito mais tecnologia, as coisas vão mudando. Mas a vida com Deus só existe um caminho, irmão. Relacionamento pessoal com Ele. Dentro de uma igreja, fora de uma igreja, dentro de um quarto, fora de um quarto, é como você se relaciona com Deus. Eu costumo dizer, como você se relaciona no seu secreto com Deus, isso vai reverberar no seu posicionamento público com os outros. Então, no secreto você não tem máscara, no secreto você não tem performance, no secreto você não tem plataforma, no secreto é você, meu irmão. Falho, pecador que precisa de um Deus que te salva. Então é isso, o que falta na igreja é mais secreto e menos, como posso dizer, menos performance. Então o recado que eu quero deixar é isso, se relacione com Jesus do seu jeitinho, continue queimando por amor por Jesus. E eu quero terminar dizendo uma coisa. O que nos mantém firme com Jesus não é a nossa posição, não é o nosso dinheiro, né? O que Jesus está fazendo. O que nos mantém firme com Jesus é o quanto nós o amamos. Vou repetir, o quanto nós o amamos. Sabe por quê? A conta é fácil de se fazer. Jesus, ele nos amou incondicionalmente. O que significa isso? Quando eu estava na droga, quando eu estava na bebida, quando eu estava na prostituição, quando eu blasfemava contra Deus, quando eu não queria saber nada de Deus, ele me amou incondicionalmente. Agora, eu preciso ser recíproco a isso. Eu preciso amá-lo incondicionalmente. Estou doente, continuo amando. Tenho posição na igreja, continuo amando. Está dando tudo errado na minha vida, continuo amando. Se ele me amou incondicionalmente, ainda quando eu era pecador, porque eu não posso amá-lo incondicionalmente quando tudo está dando errado na minha vida. Entende? Então a base do relacionamento é o amor. Deus abençoe. Top. Bom, pastorzão, obrigado pela sua presença aqui. Acredito que foi um episódio extremamente edificante para a minha vida, para a vida de quem está assistindo, quem está escutando. E para encerrar agora, eu preciso falar para você o seguinte: se você está escutando isso no seu Spotify, clica no coraçãozinho. Se você está assistindo isso através do YouTube, vai lá, curte, comenta, compartilha. Se essa mensagem fez sentido para você,
compartilha, porque mais pessoas vão se aproximar disso. E se você falar assim, cara, isso aqui um amigo meu precisava ouvir, porque você sabe que algum amigo seu precisava escutar pelo menos alguma dessas frases. Vai lá, pega o time que você queria mandar pra ele e encaminha pra ele. Fala assim, escuta o minuto 23, escuta o minuto 28, porque isso é importante, porque através disso, você sabe, tudo que a gente faz aqui é pra poder elevar o nível de consciência, trazer transformação e, de fato, ser um agente transformador na vida de pessoas. Bom, não esquece aqui no corpo da imagem, que eu ainda não sei onde vai ser, porque vai ser um projeto para esse ano aqui, você também pode baixar a sua planilha de planejamento financeiro. Então você coloca no QR Code aqui, você vai receber ela gratuitamente para você poder alocar ali. Talvez o Figueiredo vai ficar um pouco bravo porque a gente acabou de pensar nisso, mas é muito importante ali para a gente poder se desenvolvendo. Obviamente você sabe que a nossa ideia é sempre elevar o nível de consciência para que você esteja preparado sempre para viver o novo, tá bom? Pastor, obrigado mais uma vez, tamo juntasso. Galera, então fiquem atentos, até o próximo episódio e tchau, tchau. Fui! Valeu!